Além dos dragões, mortes e batalhas, é impossível negar que os vilões de Game of Thrones são uma das marcas registradas da série. Alguns são lembrados até os dias de hoje, e talvez até mais marcantes que muitos dos vários protagonistas ou mocinhos da série. No vídeo de hoje, galera, vamos relembrar como os vilões de Game of Thrones fizeram história, marcaram uma geração e são lembrados com ódio e até amor pelos fãs da série até os dias atuais. Já senta seu like aí embaixo do vídeo e também não esquece de deixar sua inscrição aqui no Voo Dragão, afinal estamos fora de época da série, pessoal, ou seja, o engajamento e as views caem muito. Logo, a sua interação aqui no vídeo conta demais pra gente manter o canal vivo, beleza? Então bora pro vídeo. Nos últimos meses, o Brasil parou para acompanhar Deborah Bloch como Odette Roy no remake de Vale Tudo. Eu não acompanhei a novela, afinal não assisto nenhuma há anos. No entanto, parei para ver o assassinato da vilã na penúltima segunda-feira da trama. Eu nasci mais de uma década depois que a versão original foi ao ar. No entanto, eu sempre soube quem foi Odette Roy. E o mais engraçado é que eu nem sabia afinal quem eram os outros personagens, muito menos os protagonistas ou os mocinhos de Vale Tudo. E são poucas as obras que conseguem trazer vilões assim tão impactantes. Vilões esses que às vezes conseguem conquistar o público até mais que os protagonistas da história. E aí fica a grande pergunta: como é possível alguém cruel, malvado e que quebra todas as regras éticas, morais, conquistar o público e até se tornar o personagem mais querido da história? Antes de responder essa pergunta, a gente precisa relembrar, afinal, como os vilões de Game of Thrones entraram para a história e são lembrados até os dias atuais. Até porque, quando falamos de vilões em Game of Thrones, nós temos muito. Cada um é lembrado hoje em dia por marcar o público de inúmeras maneiras diferentes. E é justamente esse o grande feito da série. A série só não conseguiu emplacar apenas um ou dois, mas vários vilões memoráveis ao longo das suas 8 temporadas. Vamos começar falando por ele, é claro, o Joffrey. Não importa onde seja a votação, Joffrey Baratheon sempre vai estar no topo, ou pelo menos no top 10 dos vilões mais marcantes e odiados da internet. Ele é um dos primeiros vilões a serem apresentados em toda a série. E há quem diga que esperar a cruel morte do Joffrey desde o primeiro episódio de Game of Thrones motivou muito mais gente a continuar assistindo a série no começo do que ver a vitória ou a ascensão dos mocinhos, e eu vou ser sincero, eu me incluo nisso. Joffrey Baratheon nada mais é do que um adolescente mimado que recebe o poder de Deus por ser um rei, mas com zero responsabilidade, empatia e nenhum controle do seu impulso. Ele, no final das contas, é a fantasia de poder de uma criança birrenta que se tornou realidade, e isso é aterrorizante, que esconde atrás do seu poder, do seu título de rei, um homem medroso, covarde, que jamais enfrenta alguém de seu tamanho e faz questão de humilhar e oprimir personagens mais fracos e que ele acha inferiores ou inofensivos. Fora isso, a crueldade do Joffrey é fundamentada num sadismo maligno, onde todas as torturas, mortes e humilhações vêm não de decisões políticas ou estratégicas, mas sim pela simples sensação de prazer e satisfação. O pior de tudo é que isso só é possível apenas pelo seu título de rei, o que nem pertence a ele de fato, visto que o Joffrey não passa de apenas um bastardo e jamais deveria chegar perto do Trono de Ferro. Não muito distante do Vale do Ódio dos fãs, nós temos Ramsay e Bolton. E há muitos que digam que ambos são muito parecidos, e até cópias um do outro, mas eles estão muito enganados. Apesar tanto do Joffrey e Ramsay compartilharem de atos cruéis e sádicos, enquanto a maldade do Joffrey vinha do privilégio, apenas por ser um rei mimado, a maldade do Ramsay, por sua vez, vem da sua rejeição. Ramsay, nascido primeiramente Ramsay Snow, foi rejeitado e humilhado a vida inteira apenas por ser um bastardo, e por isso ele acreditava que ao ser temido, ganha o respeito que acreditava merecer. Diferente de Jon Snow, o outro bastardo que aprendeu sobre dever e honra com Ned Stark, Ramsay foi criado sabendo que seu pai, Roose Bolton, só o reconheceria se ele fosse útil. Roose Bolton, por sua vez, diferente de seu filho, é um vilão pragmático e calculista. Tanto é que ele vê em Ramsay um menino caótico e transtornado, e usa sua necessidade faminta dele por reconhecimento para fazer com que o filho faça o que ele quer, como se fosse seu cão de caça. Roose Bolton, por sua vez, é acima de tudo estratégico. Diferente de Joffrey e Ramsay, que usam a crueldade como uma maneira de satisfação e de prazer, Roose vê na crueldade uma ferramenta para manter o poder e ordem. Para ele, a maldade é um caminho para a sobrevivência e, acima de tudo, a ascensão, visto que Roose Bolton jamais aceitou ser submisso à casa Stark, eternos inimigos da casa Bolton desde a construção da muralha. E a partir dele que nós temos os momentos mais chocantes de Game of Thrones e talvez da história da televisão, o famoso Casamento Vermelho. Foi aqui que Roose Bolton executou a cabeça da casa Stark, permitindo a ascensão dos Bolton ao Winterfell, um plano tão cruel e sádico que é desprezado até pelos personagens do universo de Game of Thrones. É claro, Roose
Bolton não agiu sozinho. Tudo isso foi arquitetado pela mente brilhante do Tywin Lannister, talvez um dos homens mais inteligentes e astutos de toda a história. Enquanto Roose usa a maldade como ferramenta de ascensão, Tywin Lannister, por sua vez, vê na crueldade e frieza a chave para perpetuar o seu legado, poder e manter o seu nome. Para ele, nada é mais importante do que o nome da casa Lannister. Tudo o que ele faz é pensado para perpetuar o nome Lannister vivo por mais de 1000 séculos. E isso vem muito antes de Game of Thrones. Décadas antes do começo da história, a casa Lannister estava caída, com a imagem arruinada, principalmente pela fraqueza do seu pai como líder. Tywin foi capaz de aniquilar uma família inteira para demonstrar o seu poder e a força dos leões, o que deu origem à famosa canção Chuvas de Castamere. Para ele, bondade é uma fraqueza. O que importa nesse mundo é ser temido. Ironicamente, a sua busca excessiva pelo legado é capaz até mesmo de fazê-lo abusar e destruir seus próprios filhos. Primeiramente, ele despreza Jaime por ter se juntado à guarda real, desperdiçando seu possível potencial em ser herdeiro de Casterly Rock. E, por outro lado, ele odeia Tyrion por manchar a imagem da casa por ser um anão, um ser simplesmente considerado desprezível nesse universo tão patológico. E acima de tudo, por tirar a vida da sua esposa, Johanna Lannister. O seu menosprezo por Tyrion é tanto que ele vê o julgamento por combate, que acontece lá no final da 4ª temporada, pela morte de Joffrey, a oportunidade perfeita para eliminar a vida do próprio filho, acabando com a possibilidade do anão, que ele tanto detesta, herdar o título de senhor de Castle Rock. Não menos importante, Tywin humilha e inferioriza sua filha Cersei, que apesar de ser tão inteligente, assusta com o pai, e talvez a mais esperta dos 3 filhos em relação à política, não recebe seu devido reconhecimento simplesmente porque é uma mulher. Cersei, até mais que seus irmãos, foi usada mais como uma peça no jogo de Tywin pela busca de poder e legado. Ela foi, desde jovem, obrigada a se casar com Robert, um homem que desprezava e até sentia nojo e repulso. Cersei, no final das contas, nunca conseguiu ter filhos com Robert, por isso deu a ele filhos bastardos, que teve com seu irmão, Jaime. Sem receber o amor e o reconhecimento, seja do seu pai ou do seu marido, Cersei Lannister vê em seus filhos a única brecha de afeto que ela poderia ter. A partir daí, a crueldade da Cersei vem de algo muito mais profundo do que os outros vilões que falamos até aqui, da necessidade de proteger os seus filhos. Para ela, nada é mais importante que manter eles vivos nesse universo tão cruel. Diferente de Joffrey, que faz maldades por prazer, ou Tywin, que usa maldade como ferramenta para manter o seu legado, Cersei Lannister usa maldade como uma forma de sobrevivência. Tywin faz crueldades para ganhar guerras, derrotar inimigos. Já Cersei faz crueldades para proteger a si e os seus próprios filhos. E é aquilo que ela diz talvez na frase mais famosa de toda a série: se você joga o jogo dos tronos, você vence ou morre. Isso torna Cersei Lannister uma vilã única no meio de tantos outros vilões de Game of Thrones. Enquanto quase todos os outros vilões buscam poder ou ascensão, querem se provar melhores do que são, o único objetivo da Cersei é preservar ela mesma e o que ela ama, mesmo que tome decisões questionáveis sobre como ela faz isso. Além disso, Cersei talvez é a única dentre todos os vilões da série que foi ridiculamente humilhada e até derrotada por outro vilão, o Alto Pardal. Diferente da maioria dos vilões de Game of Thrones, que tem um nome, um legado, que podem ser comprados, o Alto Pardal, por sua vez, é o único que não tem nada material a perder, muito pelo contrário. Ele usa a sua humildade, a certeza de uma moral absoluta para justificar seus atos, e dessa forma consegue conquistar o povo que é tão esquecido pelos reis nobres. Ele só não veste roupa simples, mas também uma máscara de santidade e pureza, como se todos seus objetivos fossem a justiça divina. A caminhada da vergonha que vimos no final da 5ª temporada, onde eles põem Cersei Lannister, uma das mulheres com um dos nomes e posições mais nobres em todo o reino, foi seu grande trunfo. É nesse momento que ele demonstrou a sua força, mesmo sem usar armas, exércitos ou ouro. Ele conseguiu de maneira esplêndida humilhar uma das personagens mais orgulhosas de Game of Thrones, talvez uma das mulheres mais poderosas do reino. Enquanto para Alto Pardal a caminhada foi o ápice, para Cersei esse foi o fundo do poço. Enquanto vilou, isso transformou Cersei Lannister em uma personagem única, além de tudo que dizemos aqui. Cersei é uma personagem que começa sendo detestada e odiada pelo público, mas aos poucos vai conseguindo convencer a todos que seus atos são válidos. Diferente da maioria dos vilões, onde o castigo é morte, para Cersei a sua humilhação perante o reino foi algo muito mais poderoso. Ela se tornou o rival do Alto Pardal, um dos personagens mais detestáveis e chatos de toda a série, e tudo isso faz com que parte do público começasse a torcer por Cersei Lannister e que embarcasse junto com ela na sua vingança. Apesar do seu final, que foi um tanto fraco, não podemos negar aqui que Cersei, assim como muitos outros vilões de Game of Thrones, conseguiu entrar pro hall dos grandes vilões da televisão. Mas enquanto temos Cersei, que apesar de tudo se manteve uma grande vilã, mesmo com seu final fraco, o que a gente pode dizer do Rei da Noite? E sim, eu vou falar dele. Apesar de seu final catastrófico que quase enterrou todo o seu legado como vilão, ainda assim eu não posso deixar de dizer o quão impactante foi Rei da Noite e o Exército dos Mortos nessa história. Diferente de todos os vilões ou até mocinhos de Game of Thrones que buscam poder, sobrevivência
sobrevivência, legado, ascensão. O Rei da Noite, por sua vez, representa apenas uma força. Um inimigo destrutivo, poderoso, mortal, que ninguém pode negociar, comprar ou se aliar. De maneira geral, o que deixa o Rei da Noite tão assustador é que ele faz com que todas as brigas, conflitos entre Lannisters, Baratheons, Starks e Targaryens sejam fúteis e infantis. Durante a série, o mistério sobre a sua verdadeira motivação é o motor pro medo de todos os personagens. E sim, querendo ou não, o Rei da Noite, seja em Game of Thrones ou talvez na saga original, é de fato o grande vilão, o grande inimigo de toda a história. O seu final de fato foi bem decepcionante, mas é isso é assunto para outro vídeo. E bem, eu poderia ficar aqui mais de meia hora citando e falando sobre todos os vilões da série, afinal temos muitos outros vilões tão complexos quanto esse. Mas acredito, galera, que já podemos responder afinal a pergunta do vídeo. O que faz nós nos apegar tanto aos vilões de Game of Thrones, a pontos de odiá-los e vibrar com as suas mortes, ou incrivelmente até mesmo torcer por eles? Não é mistério para ninguém que todos os vilões que estamos aqui são, acima de tudo, muito bons e fortes, o que fazem eles ser vilões. Eles são muito inteligentes e astutos quando precisam acabar com seus inimigos e oponentes, e são muito cruéis quando simplesmente querem ser cruéis por prazer. Além disso, assim como os vimos ao longo de todo o vídeo até aqui, cada um desses vilões não é mal simplesmente porque o roteiro quer. Todos eles têm motivo, razão. Não que isso justifique as crueldades, mas faz, de fato, o público entender o que torna eles assim. E sim, essa combinação entre ser esperto e realmente malvado, com o fato de existir uma motivação por trás de cada personalidade, é de fato a receita para um grande vilão. No entanto, o que Game of Thrones faz vai muito além disso. O ponto é que cada grande vilão de Game of Thrones tem tudo isso, mas acima de tudo, não depende de um mocinho ou de protagonistas para ser o vilão que cada um é. A história deles, galera, não está amarrada a nenhum personagem, mas sim fundamentada nas suas motivações e ambições. São vilões que, assim como qualquer outro personagem, têm tramas, angústias, paranoias e medo. Em Game of Thrones, ao invés dos mocinhos ou dos protagonistas da história serem apenas vítimas de todos esses vilões, eles servem na realidade como um contraponto, como uma bússola moral e um espelho que reflete que na realidade é correto, que torna os vilões de Game of Thrones ser o que eles são. E é por isso que mesmo anos depois a gente tá aqui falando desses vilões. Game of Thrones não criou apenas vilões, criou personagens complexos, humanos, que a gente entende mesmo odiando e às vezes até respeita. Vilão que é forte, tem convicção e que não precisa de um mocinho pra ter história forte. Comenta aí embaixo qual o seu vilão favorito de Game of Thrones, qual você mais odeia em toda a série, e se eu esqueci dele aqui no vídeo. Por hoje era isso, galera. Vou deixar mais 2 vídeos bem legais pra você conferir depois desse. Até o próximo, valeu e fui!